Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, satisfação a todos os presentes. Eu sou o professor Michel Monteiro Macedo e hoje eu estou apresentando o nosso trabalho intitulado Humanização Digital, Desafios e Implicações da Educação Médica 4.0 na Formação. Então, a transição para a educação médica 4.0, né, a chamada educação médica 4.0, ela integra os recursos digitais que remodelam práticas tradicionais. Então, o que isso quer dizer? O estudo tradicional ele continua sendo amplamente utilizado, mas atualmente essa prática tradicional ela está integrada a recursos digitais, né, para que isso possa promover uma aprendizagem dinâmica e personalizada para os discentes. Esse estudo, ele analisou inovações no período de 2021 a 2024 e os impactos dessas inovações na autonomia discente, a equidade de acesso, né, a esses recursos digitais e também manutenção dos valores humanistas. Bom, foram utilizados para a elaboração do trabalho estudos críticos acerca, né, dessas práticas, estudos também culturais e pesquisa com a experiência. Nesse caso, nós estamos falando da experiência discente, né? Então, esse trabalho ele traz de uma maneira ampla a experiência discente relacionada à implementação dos recursos digitais para a integração no estudo tradicional, gerando a chamada educação médica 4.0. Então, quais são os paradigmas enfrentados, né, nessa nova possibilidade? Então, são utilizadas ferramentas como atlas virtuais 3D nessa prática de ensino, a gamificação, né, então aplicativos previamente já montados ou com possibilidade de personalização por parte do professor e também dos discentes, simuladores de realidade aumentada, né, que ampliam a visualização clínica e também o treino prático. Todos esses recursos, eles favorecem o aprendizado individualizado, mas, por outro lado, eles podem gerar riscos ligados à desigualdade de acesso, né, que a gente está falando aqui sobre a equidade, e também a sobrecarga cognitiva de quem utiliza essas tecnologias. Bom, então, essa mudança pedagógica, esse paradigma a ser quebrado, ele tratou de uma abordagem qualitativa reflexiva que revela uma formação orientada pela autonomia e personalização, exigindo mediação crítica do docente. E também consolidar a inovação requer um sistema inclusivo que promova a equidade pedagógica, como eu já trouxe anteriormente, e preserve o humanismo no cuidado com os pacientes. Como o professor Michel abordou, a mudança pedagógica ela exige, então, que o professor se torne um mediador crítico, e que ele se torne uma prática, que essa prática se torne algo efetivo e não só a implementação do uso de uma tecnologia digital de forma teórica, mas que ela seja utilizada de forma efetiva na sala de aula, no contexto pedagógico, como uma mudança de prática cultural. A partir dessa percepção, a gente pode entender que, como o professor se torna um mediador crítico, ele se torna, então, um avaliador contínuo das revisitações das práticas pedagógicas, entendendo que a implementação da tecnologia digital e o uso dentro do ambiente simulado da sala de aula, ele demanda uma revisão profunda das práticas avaliativas, a priorização de avaliações formativas
e competências clínicas reais, uma vez que elas são métricas informativas importantes. Então, a gente implementa um novo recurso como uma mudança de prática cultural, mas não deixa de revisitar as práticas tradicionais. A ética, então, ela se torna central para garantir que essas tecnologias elas sejam mediadas por normas claras. Impede que a formação ela deixe de ser puramente tecnicista, mas ela também seja uma formação na sua integralidade humanística. Ela seja reduzida de forma que a gente consiga reduzir os danos e não nos ater simplesmente a dados frios. Quando a gente fala ainda sobre essa mudança de prática, o acesso e a equidade da tecnologia, ela tem que ser levada em consideração. Então, um dos pontos mais sensíveis é a identificação das desigualdades de infraestrutura. Então, entender que nem sempre o acesso ele é igual e que, mesmo quando seja igual, pela inferioridade e a mudança específica de compatibilidade de equipamentos, nem sempre ela vai ser implementada do mesmo meio, do mesmo jeito. E isso desde a educação básica, não? Então, ameaça a inclusão, por exemplo, do ensino médico desde o início do ensino universitário. Exige a necessidade de um nivelamento constante, de um aprimoramento das práticas. É imperativo, então, investir em políticas de conectividade, dispositivo para todos, para a gente garantir um acesso contínuo e integral, garantindo que a equidade pedagógica ela sustente o planejamento e que todos os recursos educacionais possam ser implementados de forma efetiva. Dando continuidade aqui, gente, na nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a saúde mental estudantil e sobre como essa revolução digital, onde a sala de aula acaba se tornando um espaço propício à mitigação de desigualdades, ou seja, promovendo uma equidade, ainda assim a gente tem uma exposição de contradições, principalmente pelas desigualdades estruturais de acesso que podem marginalizar estudantes que não têm uma infraestrutura tecnológica estável. E isso é um ponto de muita atenção, de muito alerta, como a gente vem discutindo aqui nesse trabalho. Esses ambientes gamificados e essas demandas por atualização contínua, além de ter essas possibilidades de ambientes desiguais, elas também provocam uma sobrecarga cognitiva e um desgaste emocional nos alunos. Então, implementar um suporte psicopedagógico e ritmos de aprendizagem sustentáveis é fundamental para a gente preservar o bem-estar do nosso estudante e para que, de fato, essa formação 4.0 seja efetiva. Além disso, a gente também precisa trazer para a discussão que essas tecnologias, elas precisam complementar, mas em hipótese nenhuma substituir a sociabilidade. Então, a formação, ela ainda precisa passar pelas trocas presenciais, pelas trocas em conjunto, e isso favorece não só a empatia, mas uma formação humanística e também a ética profissional. Portanto, fomentar exercícios narrativos e uma reflexão crítica, ela vai assegurar que o humanismo continue como uma peça central e fundamental na formação médica e na prática médica, que é, de fato, o nosso objetivo. E seguindo aí para as conclusões, já trazendo um tom mais conclusivo para a nossa apresentação, essa transformação digital, ela só vai ser bem-sucedida se a gente, de fato, conseguir equilibrar inovação com justiça, equidade e cuidado humano. Então, esse ecossistema inclusivo que articula tecnologia, suporte docente, proteção à saúde mental, é necessário para que a gente tenha um novo olhar sobre a formação médica e para que esse novo olhar seja sustentável. A gente agradece a presença de vocês, a atenção, a disponibilidade. Essas foram as referências que nós usamos aqui no nosso trabalho, na apresentação, e a gente se encontra por aí. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.